Bom dia a todos. Nós vamos começar daqui a alguns minutos a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós começamos com um pouco de atraso, porque estávamos sem internet até às 7 horas da manhã. Enquanto 7 horas foi o último horário que eu vi. Enquanto isso, eu gostaria de aproveitar para avisar que dentro em breve nós voltaremos às nossas programações presenciais. É claro que de forma gradual, em etapas, com todas as medidas de segurança, cumprindo os protocolos, mas já é um avanço. Já houve uma flexibilização para os cultos. Nós vamos reunir o conselho na próxima semana para definirmos as formas necessárias, o que vamos fazer, a fim de que já estejamos reunidos presencialmente. De qualquer forma, durante esse período de flexibilização, enquanto nós ainda estamos nessa etapa gradual, nós continuaremos com os nossos trabalhos, talvez não com a escola dominical online, mas nós vamos colocar mensagens, nós vamos colocar breves meditações. Inclusive, você já pode ir no nosso canal do YouTube, você vai encontrar lá uma série de mensagens, você encontra lá as nossas escolas dominicais e a cada domingo uma breve meditação. Domingo passado nós colocamos: liberte-se do que impede a sua caminhada. Uma pequena meditação baseada em Josué, no capítulo de número 7. Vale a pena assistir, compartilhar, mostrar para os amigos. Hoje, mais uma breve meditação vai ser compartilhada. Nós também temos uma mensagem que em breve estará disponibilizada no nosso canal, que é uma mensagem que tem por título, ela tem por base o texto de João, capítulo 7, no versículo 37. Nós vamos ver 3 condições para que possamos beber da água viva que Jesus nos oferece. Às vezes a gente vive uma vida derrotada, uma vida desanimada, uma vida sem sentido. Nós estamos secos por dentro e temos a oportunidade de saciar essa nossa necessidade, de aliviar e de acabar com essa sequidão. Isso através de Cristo. Mas existem 3 condições. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Logo, logo disponível no nosso canal. Eu não estou vendo comentários, eu estou vendo as pessoas entrando na nossa live. Eu não sei se há algum comentário de algum irmão aqui. Então, se alguém deu bom dia, se alguém falou alguma coisa, eu peço desculpas, porque até agora eu não vi nada. Meire, tem alguma coisa aí? Eu vou pegar o outro celular, pelo outro celular eu posso ver algumas mensagens. Opa, vamos lá. Bom dia, Lucas. Pode deixar, nós vamos orar pelos seus filhos. No final, Gilmar, Cirlei, Kendria, Vinícius, a minha mãe, Edir, bom dia, Deus abençoe, sempre bom vê-los, Kendria, Gilmar, Cirlei, todos os demais. Eu falo a Kendria, Gilmar e Cirlei porque tem esse costume de se reunir em família para ouvir a escola dominical. Edir e o Xará ontem falaram: dá o domingo, a gente pega lá na cama, quentinhos lá, e a gente assiste a escola dominical. É isso aí. O texto da nossa meditação hoje é o texto de Tiago, capítulo 2.
Inclusive, como eu sempre falo, se você puder ter a sua Bíblia com você para comparar, para compartilhar textos, é muito útil. Tiago, capítulo 2, a partir do verso de número 14. Lembrando que a revista que nós temos estudado é essa revista da Didaquê, Fé Cristã Autêntica. E hoje nós vamos ver acerca das boas obras como expressão da verdadeira fé. Uma curiosidade em relação às nossas lives, eu não sei como que é no celular de vocês, mas a gente tem uma tendência de olhar para a tela do celular, quando na verdade a gente deveria estar olhando aqui nesse ponto, lá no cantinho. É por isso que às vezes você está assistindo e fala assim, o meu pastor não está olhando diretamente para a gente, o pastor parece estar olhando para o outro lado. É o costume de às vezes olhar para a tela, achando que é a tela que está nos filmando, quando na verdade é um pequeno pontinho lá no cantinho do celular. Nós vamos então no texto de Tiago, capítulo 2, a partir do verso de número 14. Bom dia, César, Deus abençoe. Olha, eu assisti o vídeo, é difícil fazer um resumo, mas depois a gente pode conversar acerca daquele vídeo, tá certo? Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Bom dia, doutora Silvana, Deus abençoe. Nós estamos estudando a lição da Didaquê, que tem por título a fé cristã autêntica, e o assunto desse domingo é boas obras, como expressão verdadeira da fé. E é interessante a gente tratar desse assunto, primeiro porque boas obras ou caridade é sempre visto como fundamental na maioria das religiões. Todos os segmentos religiosos muitas vezes associam boas obras como uma prática para os seus seguidores. Algumas chegam a colocar as boas obras
como condição para a salvação. E as pessoas, elas são avaliadas para a salvação ou não de acordo com a sua caridade, de acordo com as suas boas obras. Se ela foi uma pessoa boa, se ela fez boas coisas durante a sua passagem, a sua vida, então ela passa para um plano superior, ou ela é elevada, ou ela desfruta de alguma bem-aventurança. A verdade é que se atrela à salvação com as boas obras. Pessoas que não são religiosas, pessoas que dizem não acreditar em Deus ou de não acreditar na igreja, elas também defendem as boas obras. Elas falam sobre a importância de ações sociais, sobre a importância do engajamento social com aquelas pessoas menos favorecidas, de maneira que caridade, boa obra, é vista como algo positivo, se não por todos, pela maioria. O grande problema é que muitas vezes as boas obras, elas são praticadas com a motivação errada. E aí é que muitas religiões e até mesmo ateus, eles caem do cavalo, porque fazem o que devem fazer, mas não com a motivação necessária para se fazer. O Antigo Testamento, ele entendia as boas obras, ou ele entende as boas obras como algo que vai muito além da caridade. Doar esmolas, cestas básicas, roupas, calçados, remédios, dinheiro, isso tudo, doação dessas coisas realmente são boas obras, são boas atitudes. Você atender a necessidade de uma pessoa que está passando por algum problema financeiro ou está precisando de um remédio, tudo isso é boas obras. Mas o Antigo Testamento entende além das esmolas, além dessas doações, o Antigo Testamento entende boas obras como tudo aquilo que é realizado de acordo com a vontade de Deus. E as más obras seriam tudo aquilo que são contrários à vontade de Deus ou que são feitas à parte de Deus, que são independentes de Deus. E aí, com essa definição do Antigo Testamento, nós vamos ver que até as obras de caridade, por pessoas com motivações erradas ou com pessoas que não visam a glória de Deus, ao invés de serem boas obras, são obras más. Não que essas obras não possam beneficiar alguém. Nós vemos aí muitas pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, que não acreditam em Deus, que beneficiam outras pessoas. No entanto, aos olhos de Deus, essas obras são vistas como obras más, porque são obras que são feitas independente de Deus ou com uma motivação errada. Eu quero ler para vocês uma definição de boas obras dada pelo autor da lição e que eu acho muito interessante. Ele diz assim: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra, feitas em obediência aos seus mandamentos, refletindo uma crença coerente e eficaz na pessoa de Cristo. Bom dia, Pai, a sua bênção. Vocês notaram como que a definição se torna um pouco mais estrita? Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra. Então aí nós temos a primeira restrição, ou o primeiro requisito. Feitas em obediência aos seus mandamentos, ou seja, a sua motivação deve ser obedecer a Deus.
E ela tem que refletir uma crença coerente e eficaz na pessoa de Cristo. Ou seja, a parte de Cristo não existem boas obras. O texto de Tiago nos ajuda a entender isso melhor. Inclusive, quando nós olhamos para Tiago, algumas pessoas se confundem. Eu não sei se vocês sabem, mas o próprio reformador Lutero, à primeira vista, ele questionou a carta de Tiago. Ele falou assim, não, essa carta ela não pode estar na Bíblia. Isso é palha, isso não é livro inspirado. Porque Lutero foi aquele grande defensor da justificação pela fé. E aí a gente olha para Tiago e nós temos aquela primeira impressão de que Tiago está falando sobre a justificação pelas obras. Inclusive, quando a gente olha para esse texto que nós lemos, fala que Abraão ele foi justificado pelas suas obras. Versículo 21, quando diz assim, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. E aí algumas pessoas dizem, aí, tá vendo? Justificação pelas obras e não justificação pela fé. Outros vão dizer o seguinte, olha, Tiago e Paulo estão sendo contraditórios, porque Tiago diz que Abraão foi justificado pela fé e agora Tiago está falando que Abraão foi justificado pelas obras. Isso confunde até algumas pessoas e nos faz entender de maneira um pouco distorcida o papel das boas obras, o papel da fé. Nós vamos ver nesse estudo de hoje que, na verdade, boas obras e fé são duas coisas que caminham juntas. É impossível você desvencilhar a fé das obras. É por isso que, inclusive, Tiago ele diz que a fé sem as obras é morta. Não existe fé sem boas obras. E boas obras que não é fundamentada numa fé verdadeira também não tem valor nenhum. Ou seja, somente as boas obras não têm valor. Somente a fé não tem valor. Hoje nós vamos casar boas obras e a fé. Inclusive, o nosso primeiro ponto de discussão é as boas obras se fundamentam na verdadeira fé. Antes de nós entrarmos nesse primeiro ponto, se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, é muito bem-vindo. Nós estamos aqui para aprender, para compartilhar ensinamentos, para ouvir, para falar. Estamos em escola dominical. Então, se você tem alguma participação, se você tem alguma colaboração ou alguma dúvida, a qualquer momento você pode colocar no comentário que nós vamos assim responder, que nós vamos ler, que nós vamos debater em cima do comentário. Infelizmente, nem todos os comentários eles aparecem. Eu estou aqui com outro celular tentando acompanhar os comentários e pode às vezes acontecer de eu não ver o seu comentário. Se isso acontecer, eu te peço perdão, não é pessoal, não é proposital, mas eu vou seguindo os comentários que me aparecem aqui neste celular, porque na transmissão ao vivo eu não tenho todos os comentários. Bom dia, Isabela, bom dia, Daniel, Deus os abençoe. Bom ver que vocês estão conosco na nossa transmissão ao vivo. Pois muito bem, o primeiro ponto então fala que as boas obras se fundamentam na verdadeira fé. Versículo 18 e versículo 19. Mas alguém dirá,
Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e tremem. Vocês pararam para pensar nisso? Somente crer não é suficiente. Os demônios creem em Jesus, os demônios creem em Deus, os demônios afirmam acerca de Deus, os demônios, eles declararam, nós temos registro disso no Evangelho e até nas cartas de Paulo, que Jesus é o Filho do Altíssimo, que ele é Filho do Deus Altíssimo. Isso daí não é suficiente. Você dizer que crer, Tiago diz, olha, muito bom, mas até os demônios creem. Não adianta você dizer que crê se você não exercita a sua fé através das boas obras. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar que quando nós praticamos boas obras, quando nós fazemos o que é certo, nós fazemos isso justamente por conta da fé que nós temos. Quando eu pratico aquilo que a palavra de Deus me orienta, e nisso está incluso a caridade, as esmolas, o auxílio aos necessitados, eu faço isso por conta da minha fé. Eu faço isso porque eu entendo que é ordem de Deus para a minha vida. E eu faço isso porque eu entendo que através das minhas boas obras, o nome de Deus é glorificado. A minha motivação tem que ser obedecer a Deus e glorificar a Deus. É por isso, por exemplo, que Jesus combateu as boas obras dos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que praticavam as chamadas boas obras, mas Jesus não considerou aquelas boas obras. No Sermão do Monte, vocês lembram o que Jesus falou sobre as esmolas dadas pelos fariseus? Jesus disse assim, os fariseus eles dão com uma mão e tocam trombeta com a outra. Os fariseus, eles praticam essas caridades, mas com a intenção de serem vistos pelos homens, por mera exibição religiosa. E aí Jesus disse, olha, a recompensa deles é tão somente que as pessoas viram as boas obras, mas com Deus eles não têm recompensa nenhuma. Jesus até disse naquele momento o seguinte, olha, o que a sua mão direita está dando, a esquerda não precisa ter ciência, você não precisa tocar trombetas, você não precisa mostrar para todo mundo aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque a sua motivação não pode ser a exibição. Deixa eu só abrir um parênteses para poder entrar numa linha muito tênue entre exibição e cumprimento da vontade de Deus. Hoje em dia, com a internet, o Facebook, o Instagram, as demais redes sociais, nós vemos aí muitos compartilhamentos de boas ações, de boas obras, de doações. E aí surge uma polêmica. E aí, você divulgar no Facebook uma boa ação, ela é válida ou não é válida? Se você faz isso, você está descumprindo aquilo que Jesus pregou no Sermão do Monte? Eu vou deixar para vocês me responderem essa questão. O que vocês acham? É correto vocês publicarem no Facebook, às vezes uma doação que você faz, você ajudou um necessitado e depois você foi lá e publicou no Facebook. Você está dando uma cesta básica para uma família, mas você tirou lá uma selfie e você publicou
no Face, você está agindo corretamente? Enquanto vocês pensam e me respondem aí nos comentários, eu quero dar bom dia ao Luiz, nosso grande amigo. Que saudade, Luiz, assistindo diretamente lá de Angra dos Reis. Manda um abraço para todo mundo também, para a igreja presbiteriana aí no Verolme. Muita saudade, se Deus quiser. Uma das minhas rotas vai ser por aí, para poder matar a saudade não somente sua e da sua família, mas também da igreja e da cidade. Nos comentários desse celular não veio. Não sei, às vezes alguém pode ter até respondido a questão que eu levantei. Compartilhar uma boa ação que você fez no Facebook é errado ou não é errado? Por exemplo, vou dar outro exemplo. Você acorda de madrugada para orar, e aí antes de você começar a orar, você coloca lá no seu status: estou orando. Oração é uma boa ação. Eu agora vou fazer uma vigília de oração aqui. Isso é certo ou é errado? O que vocês acham? Eu tentei até virar o dispositivo para ver se haviam outros comentários, mas eu não encontrei. Deixa eu passar. Opa, agora sim. Eu tô vendo os comentários. A Silvana colocou que é errado. Agora sim, hein? Eu acho que eu consigo ver os comentários. A Silvana, ela disse que é errado. Alguém mais tem alguma outra opinião? Doutora Silvana fala, todo mundo se cala, não é verdade? Meus irmãos, pode ser certo ou errado. Depende da motivação. E aí que eu falo que há uma linha muito tênue entre você fazer um exibicionismo e você glorificar a Deus. Com a sua postagem, o que se passa no seu coração? É aí que está o ponto-chave. Por quê? Porque é difícil a gente julgar o coração da pessoa. Vamos supor que a pessoa ela tenha colocado: eu agora estou na madrugada, eu vou orar. Eu particularmente nunca fiz esse tipo de postagem, mas já vi algumas pessoas. Acontece que às vezes ela está fazendo isso não para se exibir, ela pode estar fazendo isso para incentivar a outros. Se a intenção dela é o incentivo, se a intenção dela é levar outras pessoas a tomarem a mesma atitude, muito bom. Se o objetivo dela for o exibicionismo, realmente está errado. Se você, por exemplo, está mantendo uma pasta da sua sociedade, a SAF, por exemplo, a SAF ela quer fazer um registro de todas as doações que ela fez, para deixar aquilo catalogado. Isso vai servir de exemplo para outras sociedades, até mesmo para a própria sociedade anos mais tarde. Aí, beleza, legal, posta as fotos, mostra ali o que você fez, mas com o objetivo de um registro que não é uma mera exibição, mas um incentivo ou uma demonstração de atitudes que podem ser feitas. Às vezes, já viu aquelas correntes? Eu não estou falando dessas correntes do YouTube, do Facebook que vem, não. Mas eu falo, lembra daquele filme A Corrente do Bem?
onde uma boa ação gerava uma outra boa ação, que gerava outra boa ação. Então, às vezes, você pegar e compartilhar uma boa ação, se a sua intenção é motivar outras pessoas à prática de boas ações, ou mostrar que é possível praticar uma boa ação, beleza. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Verdade, Gilmar. Aí o comentário ele tem que ser comunitário. A minha mãe está ali colocando o exemplo da SAF, que ora na madrugada. Está colocando isso como um incentivo para outros orarem. Então, realmente, é errado. Se a sua intenção é exibir a sua religiosidade ou mostrar que você é uma pessoa boa, isso daí o Senhor Jesus condena na sua palavra. É o que a Edir colocou, o que o Gilmar colocou, o que a doutora Silvana colocou, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Agora, você pode, às vezes, praticar uma boa ação e compartilhar essa boa ação com o propósito de motivar outros, ou até mesmo, nos dias de hoje, para demonstrar o papel da igreja na sociedade. Porque eu não sei se vocês notam isso, mas às vezes as igrejas elas são vistas como lugares de negócio, lugares de arrecadação, como se a igreja não tivesse participação nenhuma na sociedade, como se a igreja não o envolvesse. E aí eu entro naquele comentário do Gilmar, que é muito interessante, sobre a ideia do comunitário. Nesse sentido, em nome da igreja ou de uma sociedade da igreja, eu acho que é até interessante, sim, compartilhar as boas obras para que o mundo possa entender que nós somos engajados na ação social, que nós temos um compromisso público, que nós temos ali uma participação efetiva de caridade. As pessoas elas precisam ver isso, porque a visão que muitos têm da igreja também é uma visão distorcida. Inclusive, nesse período de pandemia, nós conversamos com o Comitê de Combate ao Covid aqui na cidade de Mutum. E é interessante que lá nós pudemos defender a nossa igreja e outras igrejas que estavam juntamente conosco, no nosso papel social nesse período de pandemia. Qual era o papel da igreja, a conscientização, como que nós cumprimos a lei, como que nós seguimos os protocolos, e eles tiveram que admitir, olha, a igreja realmente exerce o seu papel. Bom dia, tia Amélia. Ladismar colocou ali, as redes sociais têm sido nossa aliada nas ações do Lar Batista. Assim, angariamos parceiros. Muitas vezes a divulgação é primordial. Muito bem colocado, Ladismar. É aí que eu falo que a motivação é que faz a diferença. Quando você faz para se exibir, é errado. Agora, quando você faz para motivar outras pessoas, como é o caso, por exemplo, do Lar Batista, é algo válido. É por isso que a gente tem que entender essa linha tênue e buscar na motivação. O Lar Batista é um dos muitos exemplos onde o compartilhar vale a pena. É aquilo que a gente acabou de comentar, a corrente do bem. Um vê uma boa ação e fala assim, nossa, eu também posso fazer alguma coisa lá pelo Lar Batista. Nossa vida, eu vi aquilo ali que interessante, eu também posso participar, eu também posso me envolver. Foi muito bem colocado, Ledesmar, porque a gente tem que ver esses dois lados. E é difícil a gente julgar aquilo que outros colocam. Agora, de maneira particular, nós devemos consultar o nosso coração
e ver qual é a nossa motivação com as nossas boas obras. Outra coisa necessária é a nossa sensibilidade. Muitas vezes nós vivemos sem considerar a necessidade dos outros. E a gente vive a vida no luxo da nossa casa, no conforto do nosso lar, e nós não enxergamos, às vezes, do outro lado da rua, aquelas pessoas que estão com a mão estendida. Nós vamos falar daqui a pouco da parábola do bom samaritano, que demonstra isso. 2 religiosos que viram um homem pelo caminho e não fizeram nada. E aquele samaritano que estendeu a mão. Gilmar, ele colocou aqui um comentário dizendo: Jesus ao falar do jejum, ele nos diz que é entre eu e Deus, não é para fazer como os fariseus para se mostrar desfigurados realmente. E aí a gente coloca o jejum, a gente coloca a questão das orações, a gente coloca a questão das esmolas. Quando a gente faz para mostrar para o outro, quando a nossa motivação é essa, então a gente tem que pular fora. Agora, se a nossa motivação é cumprir a vontade de Deus, é praticar aquilo que Ele nos ordena, e é glorificar a Deus, e é levar outras pessoas a glorificarem a Deus, aí a sua motivação, ela está correta. Tudo passa pela motivação. É por isso que esse primeiro ponto diz que as boas obras se fundamentam na verdadeira fé. Ou seja, você pratica boas obras tendo por base aquilo que você acredita. Tendo por base o cumprimento dos mandamentos do Senhor ordenados na sua palavra. Eu vejo aí em algumas postagens do Facebook, algumas pessoas que colocam assim: esses políticos, eles não olham para os pobres, eles não olham para os necessitados, ou determinado partido, ou determinado grupo político, eles não estão nem aí para as classes mais baixas, eles não estão com o povo. Por um lado, muito bom, essa preocupação com a população, essa sensibilidade nós devemos ter. Mas muitas vezes nós falamos isso quando nós não temos a sensibilidade. Certa vez eu ouvi uma história que dizia mais ou menos assim, de um sujeito que dizia: olha, se eu tivesse 2 iates, como aquele homem tem, para que 2 iates? Se eu tivesse 2 iates, eu vendia um iate e com dinheiro arrecadado eu iria ajudar muitas pessoas necessitadas. Aí a pessoa virou para ele e falou assim: é mesmo? É. E se você tivesse 2 helicópteros? Claro, para que eu vou ter 2 helicópteros? Se eu tivesse 2 helicópteros, com certeza eu pegava um helicóptero e eu vendia então um helicóptero e com dinheiro arrecadado eu ia fazer doação para os pobres. E se você tivesse 2 casas? Para que 2 casas? Se eu tivesse 2 casas, com certeza eu venderia uma casa e daria esse dinheiro para os pobres, para os necessitados. E se você tivesse 2 carros? Para que 2 carros? Um carro só me leva para onde eu preciso ser levado, eu não tenho necessidade de ter 2 carros, não. Se eu tivesse 2 carros, eu vendia um carro e eu doava o valor para os necessitados. E se você tivesse 2 televisões? Não, 2 televisões não, porque é bom ter uma televisão na sala, ter outra televisão no quarto, aí é uma questão de necessidade. Entende o que essa história quer dizer? Por que ele estava disposto a doar o iate, a doar o helicóptero, a doar a casa, a doar o carro? Porque isso ele não tinha em dobro. A televisão ele tinha em dobro em casa.
aí ele pulou fora. Eu vejo muitas pessoas cobrando ações sociais, até engajados em movimentos políticos, dizendo que a gente tem que olhar para o povo, mas ele, de maneira pessoal, não tem sensibilidade nenhuma para isso. Ele nunca doou um pacotinho de arroz para alguém. Ele nunca deu um pacotinho de feijão para um necessitado. Ele nunca se envolveu com ninguém e ele está lá criticando aqueles que não pensam no povo, aqueles que não vivem para o povo, aqueles que não sentem a necessidade daqueles mais desfavorecidos. E aí a minha pergunta, e você? O que você já fez? É muito bonito o discurso da ajuda, é muito bonito o discurso do nós devemos ser populares, nós devemos olhar os mais necessitados. Mas às vezes você tem dentro da sua casa um pacote de arroz sobrando e você nunca teve coragem de doar. Às vezes você nunca teve coragem nem de chamar alguém com necessidade para almoçar na sua casa, de compartilhar a sua comida. Aí você quer colocar que os grandes, ou que outras pessoas, ou que políticos, ou que correntes políticas deveriam se envolver com isso. Eu não estou dizendo que não deve. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós não temos essa sensibilidade. Nós não temos esse compromisso e aí nós falamos do outro. Nós nos cegamos ideologicamente por uma coisa que nós mesmos, na verdade, não nos importamos. Primeiro ponto, então, as boas obras, elas se fundamentam na verdadeira fé. Agora, eu poderia dizer até algo que parece contrário, mas as boas obras, elas também fundamentam a minha fé. É o que o ponto de número 2 vai dizer, que as boas obras elas servem para comprovar a verdadeira fé. E aí o versículo de número 17, ele é bem claro, quando Tiago diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A igreja primitiva, ela se tornou uma igreja em destaque, porque era uma igreja que atendia os necessitados. Inclusive, nós vemos casos aí de pessoas que vendiam as suas propriedades e dividiam uns com os outros para que ninguém na comunidade tivesse necessidade. Nós vemos, inclusive, quando as viúvas dos helenistas começam a passar dificuldades, a igreja se preocupa em criar o que nós temos hoje como uma junta diaconal, os diáconos, para que essas pessoas pudessem ser assistidas. Porque a fé, ela deve nos motivar às boas obras. É impossível uma pessoa dizer que tem fé, mas não ter obras. E a gente olha para Tiago e a gente fala assim, olha, Tiago ele fala sobre a oração. Inclusive é em Tiago que a gente vê trechos como muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Mas uma fé sem obras, ela não tem valor nenhum. E aí Tiago ele dá um exemplo prático disso, no versículo 15 e 16, quando ele diz assim, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Em outras palavras, nós vamos orar por você que está passando necessidade, mas você tem na sua casa condições de dar alguma coisa para essa pessoa. E você fala assim, não, Senhor, aqueça aquela família nesse período que nós estamos passando, tão frio, tão intenso, e você tem roupa sobrando dentro da sua casa. Às vezes você tem um cobertor sobrando, e aí você está orando para que Deus resolva a necessidade quando a coberta está dentro da sua casa ali sobrando.
Você é o canal de Deus, você é ordenado por Deus às boas obras. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Luiz, lá de Angra, ele está dizendo assim: graça e paz, irmãos queridos. Simone Luiz, presbiteriana de Angra dos Reis, sim, é verdade. O desapego é mais difícil do que imaginamos, quando o nosso desafio é pessoal e temos de abrir mão do que consideramos nosso. Só a fé prática, dada pelo Espírito Santo, move e quebra nosso coração. É verdade. Quando mexe com a gente, quando envolve o que é nosso, às vezes a gente dá 2 passos para trás. Quando o texto aqui fala da importância de nós demonstrarmos a nossa fé através das boas obras. E aí é que entra a resposta para aquele dilema de Abraão. Afinal de contas, Abraão ele é justificado pela fé ou Abraão ele é justificado pelas obras? Será que Tiago está distorcendo o que o apóstolo Paulo falou? Ou será que Tiago está contradizendo o apóstolo Paulo, dizendo, não, Paulo está errado? Na verdade, Abraão ele foi justificado pelas obras. E a gente sabe que Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. E aí? Como que a gente resolve esse dilema? Sem dúvida nenhuma, Abraão ele foi justificado pela fé. Inclusive, ele é considerado, ele é conhecido como o pai da fé. E deixa eu abrir um parênteses, irmãos, para dizer que essas pessoas são pessoas como nós. São pessoas propícias ao erro. Abraão, o pai da fé, em alguns momentos demonstrou incredulidade. O pai da fé, ele teve aquela relação com Agar para conseguir um filho, porque não conseguia esperar o filho da promessa. O pai da fé, ele pediu para a esposa mentir, ele deu a esposa para uma outra pessoa com medo de perder a vida. Ele demonstrou incredulidade. Não obstante, ele é o pai da fé. E ele foi justificado porque ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Inclusive, o próprio Tiago ele considera isso no versículo 23, quando ele diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, por que Abraão foi justificado pelas obras? Porque a fé que Abraão tinha era comprovada através das suas ações. E é nesse sentido que há uma justificação pelas obras. As obras, elas comprovam a sua fé. As boas obras, elas testificam a fé que você tem. Então você é justificado. Você é aprovado, não porque essas boas obras te salvam, mas porque essas boas obras é uma consequência natural e é uma consequência essencial para a sua fé. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando você vê as boas obras na vida de alguém, ou quando você vê essas boas atitudes, ela tão somente está evidenciando a fé que ela tem. É impossível uma pessoa ter fé se essa fé não é uma fé operosa. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo faz um elogio àquela igreja, inclusive eu quero até gravar uma mensagem para o nosso canal do YouTube, com base nesse primeiro capítulo. Mas Paulo ele fala no versículo de número 2 e 3, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Olha só que interessante, a operosidade
da fé. Essa fé, ela produz obras, ela produz atitudes. E é nesse sentido que o Senhor Jesus, ele disse e nos ensinou que pelos frutos se conhecem, então, as árvores. Foi através dessa boa obra que Abraão ele foi justificado. Por que Abraão ele ofereceu Isaque como sacrifício? Por que Abraão estava disposto a fazer isso? Ele estava disposto a cumprir a palavra de Deus porque ele tinha fé em Deus, porque ele acreditou em Deus. Por que Raabe, que Tiago cita aqui, ela acolheu aqueles espias? Porque ela acreditou em Deus, porque ela tinha fé naquele Deus que havia dado aquela terra como herança aos filhos de Israel. Então, motivada pela fé ou fundamentada na sua fé, ela praticou aquelas obras. Em outras palavras, as nossas boas obras são uma resposta à fé que nós temos. Então, se você não pratica boas obras, se você não tem sensibilidade com o outro, você tem que tomar muito cuidado, porque você não está sequer cumprindo a lei do Senhor. Em que se resume os mandamentos? Em que se resume a lei de Deus? Não é em amar a Deus, mas também amar ao próximo como a ti mesmo. É você desejar para o outro aquilo que você deseja para si. É interessante que quando o Senhor Jesus ele traz esse ensinamento do amar ao próximo e ele ilustra esse ensinamento, ele nos ensina isso através da parábola do bom samaritano. E naquela parábola, de maneira muito proposital, o Senhor Jesus ele faz uma crítica aos religiosos que dizem ter fé, mas que não têm obras. Porque naquela passagem, Jesus ele cita um sacerdote e ele cita um levita. E não somente cita o sacerdote, mas cita e o levita, como cita eles no momento em que eles estavam voltando da adoração a Deus. Eles estavam saindo de Jerusalém para Jericó. Naquela época havia o turno dos sacerdotes, o turno dos levitas. Eles moravam em Jericó e eles adoravam em Jerusalém. Então, no momento do turno, do serviço religioso, eles estavam em Jerusalém. Depois que eles, entre aspas, batiam um ponto, terminavam o turno, eles pegavam o caminho para Jericó. E Jesus ele está falando do sacerdote e do levita saindo de Jerusalém para Jericó. Eles acabaram de sair da igreja, eles acabaram de sair do templo. E eles encontram no caminho uma pessoa necessitada. E o que eles fazem? Eles passam de largo. Eles não cumprem a lei de Deus de amar o próximo. Por outro lado, o samaritano é o nosso exemplo máximo, daquele que se compadeceu e daquele que até mesmo teve prejuízo em benefício do outro, daquele que se dispõe, daquele que desce do cavalo e coloca o outro no seu lugar, daquele que se compadece até daquele que o condena, daquele que o injuriava, porque nós sabemos a rixa que havia entre os judeus e samaritanos. É aquele que pega, aquele que falava mal dele e trata bem, mas é também aquele que cuida dos necessitados pelo caminho. Qual é a resposta daquela pergunta, quem é o meu próximo? O seu próximo é aquele que está no caminho. O seu próximo é aquele que precisa da sua ajuda. O seu próximo é aquele que se apresenta na sua frente e você pode ajudar. Vai exigir o seu tempo? Vai. Vai exigir às vezes o seu dinheiro? Vai. Vai exigir o seu amor? Vai. Mas é para isso que nós somos chamados. A doutora Silvana, ela colocou aqui um comentário. Ela diz assim, podemos comparar a fé e obras como um barquinho com 2 remos.
Se remamos com apenas o remo do lado direito, o barco gira em torno de si mesmo para o lado direito. Se remamos com o remo apenas do lado esquerdo, o barco girará em torno de si mesmo para o lado esquerdo. Quando remamos com os dois remos, o barco é impulsionado para frente e segue para o seu destino. Nossas obras demonstram na prática a nossa fé rumo à glorificação de Jesus e engrandecimento do reino de Deus. Que interessante esse comentário. São duas coisas que devem caminhar juntas. Você rema com a fé, você rema com as obras. Eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que são as obras que vão te salvar. Nós somos justificados pela fé. Mas se a sua fé não te motiva às obras, ou se não te motiva, não, se não te leva a boas obras, se não te faz compadecer dos necessitados, se não te faz envolver com aqueles que precisam da ajuda, se elas não te colocam numa missão para esse mundo, então essa sua fé, ela pode ser questionada. Você está remando somente para um lado e você não está saindo do lugar. Não estou dizendo aqui que obra salva. Inclusive o reverendo Américo Ribeiro, no seu livro Iniciação Doutrinária, que é citado aqui na nossa revista, ele afirma o seguinte: o crente não pratica as obras para se salvar, mas porque é salvo. Ou seja, o crente não pratica as boas obras para se salvar. Não é essa a nossa motivação. Mas porque nós somos salvos e nós andamos em obediência com o Senhor nosso Deus. Luiz, Deus abençoe muito. Um abraço nos irmãos lá na escola dominical. Nós temos que entender que as boas obras, elas contribuem para o bem-estar do ser humano. E ela é o cumprimento da lei. E um dia nós vamos ser, sim, não salvos pelas obras, mas nós vamos ser recompensados pelas nossas boas obras. E nós vamos ser galardoados também com as nossas boas obras. É uma exigência do Senhor nosso Deus para nós. Há alguma outra pergunta, alguma dúvida? Nós falamos nessa manhã que as boas obras, elas são fundamentadas em uma fé verdadeira. Que as boas obras, elas comprovam essa fé verdadeira. E que as boas obras é o cumprimento da lei. Porque a lei, ela se resume também em amar o próximo como a nós mesmos. Enquanto alguém aí, porventura, coloca alguma dúvida, algum outro comentário, deixa eu dizer uma coisa interessante acerca das boas obras. Tito, na sua carta, ele fala que nós devemos ser um povo zeloso de boas obras. E isso porque nós somos os únicos credenciados para boas obras aceitáveis a Deus. Teologicamente falando, quando os ímpios não praticam boas obras, eles são condenados por Deus. Mas quando eles praticam boas obras, eles não são aceitos por Deus porque a motivação deles não é a motivação correta. Ou seja, os ímpios, quando praticam boas obras, elas não têm valor nenhum para a sua vida. Mas quando eles deixam de praticar, aquilo serve de condenação para eles. Por outro lado, para nós que estamos ligados em Cristo Jesus, que somos filhos de Deus, criados para as boas obras, nós temos o credenciamento, nós deveríamos ser os mais envolvidos com boas obras. Nós deveríamos ser aqueles mais envolvidos na ação
social, porque as nossas boas obras, elas têm uma motivação correta, que é cumprir a vontade de Deus e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Por essa razão, nós devemos praticar muito mais boas obras do que os descrentes. E que sejamos nós capacitados por Deus e sensibilizados pelo Espírito Santo para a prática das boas obras. Amém. Nós vamos orar nesse instante. No início da nossa transmissão, o Lucas de Lajinha pediu que nós orássemos em favor dos seus filhos. A sua situação não foi ali colocada, nós não sabemos, mas a gente sabe que Deus sabe. Eu te convido a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para juntos nós orarmos ao Senhor nosso Deus. Senhor amado, Deus eterno, graças nós te rendemos pelas tuas misericórdias e pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor colocou no nosso coração de maneira graciosa a fé. E através dessa fé nós fomos justificados. E por conta dessa fé, fomos assim impelidos às boas obras. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de não somente sermos abençoados, mas de nós também abençoarmos, de sermos canais de bênção, para nós transmitirmos o teu amor, para nós cumprirmos a tua palavra através de boas ações. Que o mundo possa ver, ó Deus, em nós as boas ações e glorifiquem o teu santo nome. Dá-nos, ó Deus, a sensibilidade. Dá-nos, ó Deus, o incômodo necessário para que possamos enxergar a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, para que possamos auxiliar e amar o nosso próximo. Abençoa-nos, ó Deus, para que as nossas boas obras possam ser fundamentados na fé que nós temos. E que essa nossa fé possa ser assim comprovada através das nossas boas obras. É a oração que nós fazemos, intercedendo, ó Deus, pelos nossos irmãos necessitados, pelos nossos irmãos acamados, por essa situação tão triste e grave que nós estamos vivendo nessa pandemia. Te agradecemos, ó Deus, pela flexibilização que nós já temos para os nossos cultos presenciais, mas que possamos fazê-lo debaixo da tua proteção, mas também nos precavindo da maneira correta, dando também, através dos nossos cultos, exemplo para a sociedade. Abençoa-nos, ó Deus. Fortaleça-nos, ó Pai. Senhor Deus, com os filhos do Lucas, nós não sabemos exatamente qual é a razão do pedido, mas que eles possam crescer em graça, em conhecimento, em estatura, que eles possam desenvolver-se para a honra e para a glória do teu santo nome. Abençoa-os, ó Deus, fisicamente, abençoa-os, ó Deus, espiritualmente. Ser com estas crianças também nesse período tão difícil de reclusão e isolamento. Nós assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Agora que eu vi aqui a notícia do senhor Roberto, nós vamos orar em favor dele, Ivna. Bom te ver aqui na live conosco, aqueles irmãos que participaram conosco, que nos ajudaram nesse período, porque escola é um momento de compartilhar, é um momento de dar e de receber. Eu aprendo junto com os irmãos. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém.